Vou seguir daqui com a Andréia Sadi. Andréia, depois desse último debate de ontem, os momentos que antecedem aí a eleição, eles servem para reavaliar a estratégia. Estava falando isso agora com a Cristiana Lobo, né? As campanhas... está num revezamento, né? Pois é, as campanhas... Vocês têm que estar... Vocês estão trabalhando a beça. As campanhas têm que avaliar dia a dia, quase minuto a minuto, né? Como lidar com esse finalzinho. Mas você quer ver um exemplo? Na campanha do Fernando Haddad, por exemplo, eles já encerraram as estratégias nesse primeiro turno. Já estão de olho no segundo? Se tiver segundo turno, porque a própria campanha do PT, do Fernando Haddad, faz uma avaliação de que ele sim, essa eleição pode acabar no primeiro turno. O que aconteceu ali nessa reta final? Os aliados, os principais assessores ali do Fernando Haddad queriam que ele fizesse um aceno ao centro ali, ampliando os apoios dele ainda no primeiro turno. E queriam que ele fizesse isso no grande ato final de campanha, que para as campanhas de fato é o debate da TV Globo, ou seja, ontem. Ele não fez isso, né, Leandro? Verdade, não. Pelo contrário, ele reforçou ali o slogan dele. Posicionamento Lula. Posicionamento Lula, candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, fez críticas ali ao PSDB e não aderiu a essa estratégia que os assessores dele queriam. Por quê? Porque o comando do PT vetou, não quis. O próprio ex-presidente Lula e os principais integrantes ali do PT não queriam que ele se descolasse da cartilha lulista. Então, toda essa estratégia que eu estou falando aqui há algumas semanas na Globo News ficou, de fato, para um eventual segundo turno. A própria campanha do Fernando Haddad acha que eles erraram em adiar essa estratégia de bater, de confrontar o Jair Bolsonaro nesse primeiro turno. O que ele fez foi terceirizar, por exemplo, para o Ciro Gomes, ali no campo da esquerda, o candidato do PDT, e para o Geraldo Alckmin, que tem esse latifúndio aí na televisão, na propaganda de TV e bateu muito no Bolsonaro. Isso, André, só para a gente relembrar quem está assistindo a gente, porque desde o início da campanha, o favorito de todos os candidatos para o segundo turno era Jair Bolsonaro, porque até então todos eles venciam. Venciam o Bolsonaro. E para o PT interessava muito, porque, de fato, ele queria polarizar com o Bolsonaro. E para o Bolsonaro queria... O adversário ideal era o PT também. É o Fernando Haddad. Claro. Então, o Jair Bolsonaro, se colocou desde o começo como candidato antipetista. Sabendo disso, o Fernando Haddad também escolheu o Bolsonaro, porque ele era o candidato anti-Bolsonaro. Então, a gente tem essa indefinição no primeiro turno. Se tiver segundo turno, vai ser Fernando Haddad e Bolsonaro, como indicam as pesquisas, mas o PT admite aí nos bastidores que estava num salto alto na semana passada, Leilane, achando que já ia chegar no segundo turno, inclusive na frente das pesquisas do Jair Bolsonaro. E agora eles recuaram e estão fazendo essas novas avaliações aí de um pós-domingo, se houver pós-domingo para o PT. E falando em bastidores, o que você traz da campanha do líder, que é o Jair Bolsonaro? Aí do lado do Bolsonaro tem o seguinte, eles avaliam de fato, o próprio Mourão, o vice do Bolsonaro, me disse que ele acha que eles vão levar no primeiro turno. Por quê? Qual que é a avaliação que eles fazem? Que os adversários, nas palavras dele, encolheram ali e que o voto, que ele chama de enrustido, começou a aparecer. Então ele acha que essa probabilidade ficou mais possível, segundo a avaliação do vice do Bolsonaro. Agora, toda a ordem na campanha dele ali, do candidato do PSL neste momento, é errar menos. Então, para isso, falar menos também. Como a gente sabe, os principais assessores dele, o próprio Mourão e o Paulo Guedes, economista da campanha, eles deram algumas declarações polêmicas aí nessa reta final que essas declarações preocuparam e muito ali o Bolsonaro, que teve que dar uma ordem ali central para eles pararem de falar, de olho nessa vitória aí, na verdade, nessa vantagem na vitória no primeiro turno. Se eles forem para o segundo turno, eles querem ter se não for resolvida no domingo, eles querem ter essa vantagem aí nessa segunda etapa, Leilane. Bom, a ansiedade é grande, agora falta bem pouquinho. De minuto em minuto. Se você me chamar daqui a meia hora, já vai acontecer outra coisa. Estamos aqui para entrar de minuto em minuto. Aqui nunca desliga. Pode não ser comigo, mas vai ser com alguém. Combinado. Andréia, muito obrigado. Obrigada.